Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Ana Paula Martins, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. E começando pela Sra. Bastonária, gostava de lhe perguntar sobre as vacinas, também que aqui falou. Em primeiro lugar, porque soubemos hoje, através de uma notícia, através da imprensa, que Portugal teria optado por não adquirir o lote máximo da vacina da Moderna, e aventa-se a hipótese disso ter a ver com o preço dessa vacina e a expectativa de que um outro fármaco de uma outra farmacêutica, da AstraZeneca, chegue, entretanto, e essa tem um preço mais baixo. Ao mesmo tempo, sabemos que a Pfizer tem diminuído o fornecimento previsto, nos montantes previstos, por questões que têm a ver com a sua fábrica, e não sabemos ainda muito bem quando é que é retomada a normal cadência de fornecimento, sendo que a Pfizer tem a questão de uma segunda toma, que a Pfizer, mais uma vez, continua a recomendar, ou continua a dizer que não tem evidência dos seus ensaios clínicos que deva ser desfasada por mais do que 21 dias. E, portanto, a minha questão é, o que é que lhe parece esta opção? Parece-lhe que Portugal deveria recorrer, apesar de tudo, à totalidade das vacinas da Moderna? É razoável, daquilo que conhece também da indústria, que haja uma expectativa de aprovação da vacina da AstraZeneca e da Johnson em tempo útil para compensar, ou estará o Governo a arriscar aqui um pouco, podendo vir a não ter as segundas doses, uma vez que também, entretanto, decidiu universalizar a vacinação nos lares, e para isso a única hipótese é estar a usar as segundas doses da Pfizer. E, portanto, há aqui uma dinâmica para a qual eu gostaria de ter o seu comentário. Depois, já nos falou aqui nos profissionais da primeira fase, no facto de ainda não estar completamente claro, aliás, como para outros profissionais que estão fora do âmbito direto do SNS, mas no caso, os farmacêuticos hospitalares que trabalham em estabelecimentos privados não estarem aparentemente incluídos na primeira fase de vacinação. E como é que isso se resolve? E uma vez que vai tendo conversas com a Task Force, qual é a perspectiva? E finalmente gostava de ouvir falar também um bocadinho mais sobre a dispensa de medicamentos em proximidade. De facto, foi criado o tal grupo de trabalho em 30/6, foi produzido um relatório, a Ordem foi particularmente severa nas críticas que fez a esse relatório, e na prática não temos nenhuma continuidade a dar, nenhuma formalização e sistematização àquilo que foi no primeiro confinamento a Operação Luz Verde, e numa altura em que temos outra vez os hospitais em pico de congestionamento, não nos parece recomendável que os doentes crónicos tenham que se deslocar para conseguirem aviar as suas receitas em ambiente hospitalar. Em relação ao Dr. Francisco Miranda Rodrigues, eu li recentemente um estudo do Instituto Nacional Ricardo Jorge, dos poucos que já se debruçaram, enfim, com alguma consistência sobre o que são os impactos na saúde mental do Covid-19, e de facto diz este estudo que, por exemplo, 34% dos indivíduos da população geral e 45% dos profissionais de saúde apresentam sinais de sofrimento psicológico, que são sobretudo as mulheres e os jovens adultos entre os 18 e 29 anos, os desempregados e as pessoas de baixo rendimento, quem tem maior sofrimento psicológico. E especificamente em relação aos profissionais de saúde, mostram-se taxas elevadas de problemas de saúde mental face à população em geral, por sofrimento psicológico e ansiedade moderada a grave. E, portanto, eu pergunto-lhe, falou aqui na linha SNS 24, e é verdade que tem havido uma estreita colaboração, mas está essa linha dimensionada adequadamente, e em que montante deveria ser dimensionada, seja psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos ou enfermeiros especialistas, por forma a garantir este acompanhamento adequado, pelo menos uma primeira fase de acompanhamento adequado a toda a população e especificamente para os profissionais de saúde, onde e em que dimensão é que lhe parece que deve ser salvaguardado este acompanhamento, se é nas suas unidades em que eles trabalham, e se existe ou não existe esta prevalência, pelo menos de psicólogos, para fazer este apoio a quem está na primeira linha, nos dias de hoje, a lidar com situações de imenso stress emocional. Muito obrigada. Começar por cumprimentar a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, e indo diretamente às questões que agradeço.
Relativamente à vacina da Moderna, pois nós não temos uma informação detalhada sobre as razões que levaram o Estado português a não adquirir a vacina da Moderna. As únicas informações que temos são aquelas que estão na comunicação social. Tendo como boas as declarações feitas pelo presidente do Infarmed, da agência reguladora em Portugal, se de facto o lote da Moderna de 800 mil doses só era entregue no final do ano, e se entretanto os cerca de, penso que são 3 milhões de doses que podem vir através da vacina da AstraZeneca, que efetivamente se espera que a Agência Europeia do Medicamento venha a aprovar até ao final deste mês, portanto, se estes dois cenários forem concretizados dentro dos níveis de incerteza que temos, eu penso sinceramente que a decisão técnica de não comprar as vacinas se pode justificar. Eu acredito sinceramente que não foi a questão do preço, apesar de ser um preço muito diferente, e também quero dizer, por uma questão, obviamente, de não faltar à verdade, que se a opção, enfim, a opção preço muitas vezes é feita na área dos medicamentos, vamos ser claros, e tem que ser feita em função da necessidade de sustentabilidade que temos, mas não me parece que neste caso o Estado português tivesse, e neste caso concretamente o Infarmed, que é a agência, tivesse uma opção preferencial em função do preço, e eu vou explicar porquê. Porque foram comprados 35 milhões de euros em Remdesivir, um medicamento cuja, enfim, utilidade é, sobretudo em doentes já numa fase muito avançada portanto, da Covid-19, já quase em fase terminal, e, portanto, eu penso, sinceramente, que, com os dados que tenho, que são os mesmos que a senhora deputada certamente tem, ou até menos, que não foi essa a opção. Contudo, há uma coisa que é evidente. Neste momento, tudo o que sejam opções desta natureza têm que ter sempre a contrapartida de que, efetivamente, ou seja, se deixamos de comprar determinadas vacinas, eu já abordarei a questão com a gripe, que é diferente, mas se deixamos de comprar um determinado volume de vacinas, temos que ter uma resposta em termos daquilo que é o plano em tempo útil. Ou seja, eu espero e acredito, quero acreditar, no princípio, apesar de tudo no princípio da precaução, quero acreditar que houve da parte do Infarmed um enorme cuidado de aconselhamento ao Ministério da Saúde no sentido de garantir que, mesmo não comprando estas doses, tínhamos, de facto, o problema acautelado da falta de vacinas em determinados momentos para o plano de vacinação e já nesta primeira fase. Relativamente não posso ajudar mais em relação à questão das entregas da Pfizer, porque nós não conhecemos este detalhe do plano de vacinação. Relativamente àquilo que é os profissionais no privado, volto a salientar a nossa preocupação. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, estamos em contacto, de facto, com o coordenador da Task Force, não temos tido nenhum problema de contacto com o Dr. Francisco Ramos, mas, na verdade, não temos uma data para início, nem para dizer aos nossos membros, vamos contactar com eles, estamos a presenciá-los, mas não temos uma data para dizer aos farmacêuticos vão começar a ser vacinados a partir desta data, aqueles que estão no privado. Mas deixe-me dizer, a senhora deputada, e já dissemos isto ao senhor coordenador da Task Force, que mesmo dentro dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e dentro dos cuidados de saúde primários, os farmacêuticos, há muitos ainda, mesmo no SNS, que nem sequer têm ideia quando é que podem vir a ser vacinados. O que significa que, em termos de planeamento, se estamos a olhar para o primeiro trimestre, e nomeadamente para o mês de janeiro e fevereiro, como sendo meses determinantes nesta primeira vaga de vacinação, eu diria que há aqui, de facto, não só falta de vacinas, mas também há aqui, de facto, uma certa desorganização, que pelo menos é o que nos parece a nós. Pode haver uma grande organização e nós não termos conseguido ainda perceber. Depois também já tivemos notícia de vários casos que foram declarados à ordem, que foram notificados à ordem, de farmacêuticos que ficam pasmados pelo facto de não serem vacinados, quando há depois profissionais, por exemplo, que não estão na linha da frente ou que estão em teletrabalho e que são vacinados. E estas questões nós não as conseguimos clarificar. Já falámos com o Sr. Coordenador da Task Force e também ficámos de lhe fazer chegar os casos que nos forem, entretanto, revelados, e penso que tem muito a ver com a organização a nível dos centros hospitalares e das próprias ARS.
Relativamente à dispensa de medicamentos em proximidade, dizer que a nossa questão com o relatório é o relatório, e depois de tudo aquilo, enfim, de todo o processo que nós não concordamos com a forma como ele foi, digamos, definido, mas, enfim, é uma opção do Governo de Portugal que temos que respeitar. O relatório, se os senhores deputados lerem, não é um relatório técnico. Eu nem posso dizer que é um relatório político, porque também as recomendações que deixa são recomendações que eu não sei se quem está a ter que tomar uma decisão política consegue tomá-las com base naquelas sugestões e naquela evidência que é muito escassa e muito parca. Portanto, eu diria que aquele relatório não vai conseguir fundamentar as decisões que o Executivo vai tomar. Vai tomá-las, mas vai tomá-las com certeza sem ter os dados, pelo menos naquele relatório que precisa para tomar uma decisão que seja essencialmente boa para o cidadão e boa também para aquilo que é o erário público, nomeadamente a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Depois, agradeço, enfim, também a pergunta que me foi feita pela deputada Sandra Pereira, do PSD, e relativamente à vacinação da gripe, não houve nenhuma ineficiência por parte da rede de farmácias comunitárias em Portugal. Isso não é verdade, isso é falso. Eu já tive a oportunidade publicamente de desmentir as declarações feitas pelo Dr. Francisco Ramos, pessoa, aliás, por quem tenho o maior apreço, admiração e amizade, mas a verdade é que isso não é verdade, e eu até já convidei o Ministério da Saúde a apresentar os dados objetivos que comprovam essa ineficiência. Eu posso dizer que as farmácias este ano foram impedidas de comprar aquilo que compram habitualmente, porque houve doses que foram mais adquiridas, já foi referido, pelo Serviço Nacional de Saúde, o que nós até conseguimos compreender num ano de pandemia, e portanto, aquilo que foi comprado pelas farmácias foram 400 mil doses. 200 mil doses foram entregues pelo Serviço Nacional de Saúde, pelas ARS, pelas 5 ARS, às farmácias, às distribuidores, para serem disponibilizadas às farmácias. As farmácias comunitárias não cobraram um cêntimo aos idosos que vacinaram pela vacinação SNS. Os distribuidores não cobraram um cêntimo pela distribuição. E também a própria indústria farmacêutica que fez esta distribuição, uma das empresas, foi apenas uma das vacinas que foi para as farmácias, também arranjou forma de, enfim, à última da hora, porque isto foi feito tudo muito em cima da hora, nós começámos a dizer que isto tinha que ser tratado em maio, junho, durante o período de verão, foi exatamente já a mais de meio de setembro, que se começou a dialogar, e depois em outubro, já em cima da época de vacinação, que esta situação foi tratada. Eu afianço-vos que foi tratada em não mais do que 2 semanas, e portanto, obviamente que houve alguma, eu diria, descoordenação na conversa e no diálogo, mas não em termos da eficiência. E há aqui um aspecto muito importante. Porquê é que houve tantos problemas? Houve tantos problemas porque nós tivemos 5 vezes mais procura nas farmácias do que aquilo que temos habitualmente, porque as pessoas não queriam ir ao centro de saúde, as pessoas não queriam ter que se deslocar, queriam fazer na sua farmácia por uma questão de comodidade. O Ministério da Saúde comprou realmente mais 40%. Se tivesse ido ao mercado mais cedo, possivelmente teria conseguido comprar mais, mas a verdade é que comprou mais 40%. Mas não fomos nós, farmacêuticos, que viemos dizer para a televisão a toda a gente que toda a gente se podia vacinar. Não fomos nós que o fizemos. Até porque, se somarmos todas as doses, 2,5 milhões de vacinas quase que só chegariam para os idosos com mais de 65 anos, que são 2,5 milhões. Ficavam todos de fora, todos os outros grupos prioritários. Relativamente à questão, olhando aqui para o tempo, relativamente à questão da vacinação da Covid, a nossa sugestão, quando foi o plano de vacinação, quando nos foi apresentado, foi clara. Nós entendemos, obviamente, que as farmácias e os farmacêuticos devem vacinar, se o país entender, se o Ministério da Saúde tomar essa decisão, em complementaridade. Não se substituem de maneira nenhuma aos enfermeiros, não se substituem de maneira nenhuma aos médicos, não se substituem às equipas hospitalares, às equipas dos centros de saúde. Nunca advogámos isso. O que advogámos é que vacinar 8 milhões de portugueses é, de facto, uma tarefa, no tempo que temos para vacinar, para atingir a imunidade de grupo, é uma tarefa muito, portanto, exigente, e que vai precisar de todos. Eu até diria que vai precisar também de outras, grandes centros de vacinação, ou seja, todos os esforços que pudermos juntar são importantes. E é nesse contexto que as farmácias aparecem. Relativamente à questão dos efeitos adversos, os efeitos adversos a medicamentos não são em função do profissional
profissional que o administra. E eu queria recordar, porque isto é evidência científica, não é opinião, de que as reações alérgicas e anafiláticas, porque não é obrigatoriamente a mesma coisa, as reações anafiláticas ocorrem uma em cada milhão de pessoas. E nós temos 10 milhões de portugueses e posso dizer-vos que todas as situações, temos reações adversas à vacinação, da gripe, como temos também à da Covid, também já temos várias notificações de reações adversas e algumas delas graves, e portanto neste contexto é uma evidência. Portanto não é pelo local onde elas são administradas. E relativamente às questões de segurança, não tivemos até hoje nenhum problema de segurança com a administração das vacinas. Respondendo também à formação dos farmacêuticos, senhora deputada Sandra Pereira, os farmacêuticos, e com toda a humildade, não precisam de formação para manipular vacinas. Se há uma coisa que nós sabemos fazer é manipular medicamentos. Passamos muitos anos a trabalhar nesta área e até lhe vou dizer que quando foi agora na primeira fase da vacinação nos hospitais, nós já fomos requisitados em centros hospitalares para dar formação de manipulação desta vacina da Pfizer, que é de facto tem aqui alguns requisitos, já fomos requisitados para dar formação aos enfermeiros, o que achamos absolutamente normal e natural. Dizer que há vários países, como os senhores deputados sabem, Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda e a França, que complementarmente estão a usar as farmácias, portanto, mais uma vez, é importante, e dizer uma coisa que é muito importante, que é a prudência. Sei que me falta muito pouco tempo e vou agora acelerar bastante, mas é muito importante que haja prudência na comunicação sobre a vacinação para a Covid-19. Nós já o dissemos ao Sr. Coordenador da Task Force, achamos que, eu vou dizê-lo textualmente, aquilo que se passou entre o Natal e o Ano Novo, com o início da vacinação da Covid, em que telejornais uns atrás dos outros eram abertos com responsáveis políticos e com profissionais a serem vacinados, dando à população eu acho que tem que se dar esperança, com certeza que sim, todos os países o fizeram, mas não ao nível, eu quero ser delicada, quase um país, eu diria, subdesenvolvido, de cada vacinação que fez, quase cada dose de vacina tinham que estar não sei quantos jornalistas. Isto é péssimo em termos da esperança que se deixa às pessoas, primeiro que vai resolver tudo em pouco tempo e que as pessoas vão ser vacinadas rapidamente. E neste contexto dizer também a pergunta que me fez a senhora deputada Susana Amador do Partido Socialista, que sim, é verdade, nós trabalhamos muitíssimo com as autarquias, tem sido absolutamente determinante o trabalho com as autarquias e está muito intensificado, continuaremos a fazê-lo. E relativamente a uma questão que coloca, eu queria lhe dizer, senhora deputada, o seguinte, eu fiquei muito surpreendida, e com todo o respeito que tenho pela senhora Ministra da Saúde, eu fiquei muito surpreendida quando vi a senhora Ministra da Saúde no plenário outro dia dizer o seguinte: ajudem-nos todos, porque nós andamos há muito tempo todos a querer ajudar, mas na verdade nós achamos, enfim, poderá ser criticável aquilo que vou dizer, mas nós achamos que para se poder pedir ajuda e para se ter uma inteligência coletiva e colaborativa, se o problema nos envolve a todos, é preciso que haja diálogo. E para haver diálogo, já foi aqui referido pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, é preciso que haja sensibilidade e empatia. E, na verdade, nós não temos tido, da parte do Ministério da Saúde, com exceção do Sr. Secretário de Estado, Salles, não temos tido, de facto, contactos com o Ministério da Saúde, que sejam contactos de, eu diria, de envolvimento das pessoas para encontrar soluções em conjunto. E, portanto, eu acho que é muito... Muito obrigado, Sra. Bastonária. Muito obrigada. Muito obrigado. Já esgotou o seu tempo. Questões que tenham ficado por responder, ainda haverá uma segunda volta, podem ser colocadas novamente, pode aproveitar depois ainda para responder a mais algumas. Entretanto, passaria a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, por 12 minutos. Relativamente às questões que me foram colocadas sobre a linha do SNS 24, preciso de esclarecer o seguinte. A Ordem dos Psicólogos foi contactada pelo Ministério da Saúde sensivelmente 15 dias antes do início do mês de abril, no sentido de poder implementar ou ajudar a implementar este projeto. Assim o fez, em colaboração estreita com os serviços partilhados. A nossa parte do trabalho foi técnico-científica relativamente à criação de algoritmos para avaliação e protocolos de intervenção para a linha. E, de facto, como já aqui foi bem lembrado, a linha permite responder a situações
agudas, cuja resposta pode ser breve, e, portanto, trata-se de uma intervenção que é muito útil para um conjunto de pessoas que naquele momento necessitam de algum tipo de apoio, mas não é suficiente para dar a resposta, como aliás já disse na minha intervenção inicial, para aquelas pessoas, e são em percentagem elevada, que necessitariam de ter um acompanhamento subsequente. Esse acompanhamento teria que ser feito nos centros de saúde. Como já referi, aliás, não faço eu outra coisa já há uns anos, não existe resposta nos centros de saúde. 2,5 psicólogos por cada 100 mil habitantes não permitem dar qualquer resposta minimamente aceitável. Portanto, enquanto não se resolver este problema, não é possível, por exemplo, que a linha possa encaminhar quem quer que seja para a resposta que necessita. Pode até aconselhar no sentido que será importante que a pessoa procure esse apoio no seu centro de saúde, mas, na verdade, os centros de saúde hoje em dia, só por mero acaso, é que conseguirão dar essa resposta, porque, na sua maioria, não conseguirão fazer de facto. E, portanto, não conseguimos ultrapassar esta questão. E não é por falta de alerta, e eu julgo que os senhores deputados conhecem esta situação muito bem, muitos dos senhores deputados sei que conhecem muitíssimo bem, o Governo também conhece muitíssimo bem a situação, a verdade é que até hoje aqui pouco ou nada se fez. E, portanto, é imprescindível, é inultrapassável, e se queremos que o país tenha uma resposta para as pessoas, porque a consequência, quando se pergunta, a primeira das consequências é, nós não temos capacidade para responder às necessidades das pessoas em matéria de saúde psicológica. Não temos capacidade, não porque não existam recursos humanos qualificados em Portugal para o fazer, existem 24 mil psicólogos em Portugal, 31 cursos de psicologia, não há problema nenhum de encontrar psicólogos para fazer o trabalho e psicólogos especialistas para fazer o trabalho, esse não é um problema, há países que têm esse problema. Portugal não tem esse problema. Portugal tem um problema de que as populações mais vulneráveis, as populações que necessitariam de ter acesso a um serviço público, porque não têm recursos para procurar no privado esse apoio, essas populações teriam que encontrar ao nível dos centros de saúde essa resposta. E não têm possibilidade de a encontrar. E, portanto, não conseguimos sair deste circuito. É imprescindível reforçar. Aí, quanto à questão das condições de trabalho, o nosso trabalho foi a este nível e também ajudámos no recrutamento, no sentido de criar uma bolsa que os psicólogos que tinham os requisitos que eram necessários poderiam fazer parte, bastava quererem, e faziam parte dessa bolsa para o SNS 24, e a partir daí todo o resto do processo, como aliás manda a lei, diria eu, a Ordem não se meteu, portanto a Ordem não, e enfim, pelo menos eu tenho tido o cuidado enquanto bastonário e tenho defendido isso publicamente, que devemos ter muito cuidado com as fronteiras relativamente às competências das Ordens e em matéria laboral, isso está muito explícito na lei, nós não nos metemos. Pelo que matérias de acompanhamento depois de contratação já não foram acompanhadas pela Ordem. Isso não significa que não tenha conhecimento de que, antes de mais, no início, de uma forma que, face ao que estava em causa, seria justificado os vínculos existentes que permitiram o lançamento em tempo recorde desta linha eram precários. Bom, se não existiam psicólogos no Serviço Nacional de Saúde que pudessem vir a fazer isto, a única forma teria, de facto, de ser com contratações muito expeditas e em 15 dias, convenhamos, não haveria muitas opções. A partir daí, o que espero que venha a acontecer é que os vínculos venham a ser diferentes. É o que espero, até porque ganhará todo o serviço público se tivermos psicólogos com intervenções que beneficiem da sua cada vez maior experiência nestas equipas e um trabalho que tenha também uma dimensão de equipa no que diz respeito à linha do SNS 24. Na verdade, o nosso trabalho de acompanhamento, de monitorização, no âmbito de uma comissão que foi criada na altura para esse efeito, já terminou há alguns meses e, portanto, eu não tenho forma, neste momento, não tenho acesso
aos mesmos tipos de dados que tive, por exemplo, até sensivelmente outubro. Portanto, neste momento não tenho dados. Os dados que me perguntam terão que pedir ao Ministério, aos serviços partilhados, talvez, mas de facto não, esses dados não tenho. O dado público que tenho, é um dado público, que foi tornado público pelos próprios serviços partilhados, é o número, os tais 60 mil. Relativamente, mas de facto também tenho conhecimento, já agora a dizer, através de alguns psicólogos, de propostas, não sei se isso depois foi o que se veio a verificar ou não, de propostas que eram, enfim, até diria eu, ofensivas relativamente ao valor que estava a ser proposto e às condições contratuais. Isso é um facto. Já estamos a falar agora quando o serviço transitou, pelo menos temporariamente, até ao concurso internacional estar concluído para o operador de comunicações.